Graça e paz, meus irmãos. Uma boa tarde para todos vocês que estão aí acompanhando, ou que virão acompanhar agora comigo, mais uma live, né? Hoje, irmãos, depois de ter pesquisado alguns assuntos, né, que alguns irmãos me pediram para que a gente pudesse discorrer em uma live, me pediram para falar um pouco sobre um tema teológico e me colocaram no estreito para falar sobre um tema que é muito complexo, né, muito difícil, né? E logo de início aqui, né, eu quero dizer para vocês que eu não tenho a capacidade de esgotar o assunto sobre o que a gente vai falar aqui, né? Nós vamos tratar nessa tarde, irmãos, sobre um assunto teológico da área da escatologia, né, que é a doutrina das últimas coisas. Então, a escatologia ela é bem abrangente, vai depender de que ponto de vista você se identifica com cada corrente que aborda o tema de escatologia. Se você se identifica com uma posição arminiana, se você se identifica com uma posição calvinista, eu não vou entrar nesses detalhes porque falar de escatologia, na verdade, já é muito complexo, é muito difícil devido a muitas interpretações, muitas especulações que tem, certo? Mas alguns irmãos me pediram para falar um pouco sobre escatologia e sobre a questão, desculpa, se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Olha só, então já é um tema bastante complexo, muito divergente, né? Há muitas correntes que debatem sobre esse assunto. Grandes homens de Deus, eles têm se debruçado sobre a palavra de Deus para tentar trazer algo mais esclarecedor, tanto do postulado arminianista como do postulado calvinista, né? Eu não pretendo aqui esgotar o assunto, eu apenas vou dar a minha posição, a qual eu me identifico sobre essa posição dentro do tema escatologia, a qual eu me identifico legal. Eu acho que ali não é que seja mais bíblico. Eu quero aqui também deixar bem claro que eu não vou querer aqui denigrir, né? Não quero aqui desrespeitar a posição de ninguém, né? Cada um tem a sua interpretação, cada um se identifica de uma maneira que vai lhe trazer mais conforto ou tranquilidade sobre esse assunto. Repito, é um assunto muito difícil, escatologia, e se tratando sobre essas questões, né, há várias especulações, certo? Então, há várias pessoas que defendem que é essa, não, vai ser essa aqui. Tem outros que estão no meio termo, não é nem aquela, mas é juntando as duas. E existe várias especulações, várias teorias, várias conjecturas em relação se a igreja ela vai passar ou não pela grande tribulação, né? E um texto básico, né, que a gente pode trabalhar com ele a respeito dessa posição, né, é justamente Mateus capítulo 24, o sermão profético, ok? A gente vai aqui fazer hoje, então, no caso, esse estudo que a gente vai transmitir aqui hoje sobre escatologia, ele é muito extenso, então eu vou dividir ele em etapas, ok? Eu não vou aqui hoje trabalhar todo o capítulo 24 de Mateus, porque ele é imenso, entendeu? Hoje eu vou tentar, pelo menos, introduzir um panorama de Mateus 24. A gente vai apenas fazer uma explanação superficial por cima, apenas pegando alguns detalhes para que a gente possa entender realmente essas posições que tem, né? A pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista ou a pós-tribulacionista, né? Elas são correntes que defendem se ela vai, se ela não vai, se ela vai apenas enfrentar a metade dessa tribulação, depois ela será retirada, né? Então, tudo aqui está ligado à questão sobre a volta de Cristo, né? Então, eu vou aqui tentar, né, fazer um pequeno panorama. Hoje, como vai ser a primeira ministração, eu não sei sobre esse assunto, eu não sei quantas ministrações vai ser, né? Para quem acompanhou comigo aí aquela ministração do Salmo 37, né? Eu expus lá o Salmo 37 em 4 exposições, uma diferente da outra, né? Porque é a maneira como eu consigo identificar e trabalhar melhor o texto. No Salmo 37 eu dividi em 4 ministrações.
Mas aqui no caso, como vai ser, eu vou tratar sobre uma corrente teológica, uma doutrina, um assunto teológico, né? Então, eu não sei quantas ministrações vão ser necessárias para que a gente possa tirar conclusões mais claras a respeito desse assunto muito complexo, né? Repito, eu não tenho a capacidade de esgotar, entendeu? Eu apenas aqui vou trazer algumas situações e vou colocar algumas perguntas no ar, né? E elas são perguntas muito relevantes em cima desse texto. E aí, depois você pega a sua Bíblia, se você tem comentários, se você tem livros, Bíblia de estudo, dicionário, eu peço que você recorra a eles, faça uma avaliação bem mais aguçada, e aí você vai depois tirar as suas conclusões. Também, eu não estou aqui para mudar a sua posição. Eu não tenho a capacidade de mudar a posição ou o conceito que você tem em relação a essas posições, em relação à tribulação. Se a igreja vai passar ou se ela não vai passar. E no final aqui dessa minha primeira explanação, eu vou dar a minha posição. Mas, para bem da verdade, já no decorrer aqui da minha fala, já vai ficar bem claro aonde é que eu me posiciono, ok? A gente vai trabalhar aqui um pouco em cima de algumas perguntas. Mas o nosso texto básico com relação a esse assunto de tribulação, ele se encontra no capítulo 24 de Mateus, ok? Se você puder acompanhar comigo aí, se você puder pegar uma Bíblia aí, você abra aí ela no Evangelho que Mateus escreveu, e o capítulo 24, ok? Para a gente discorrer um pouco sobre esse assunto, né, se faz necessário a gente fazer algumas observações primeiro no texto, certo? E eu vou colocar aqui algumas perguntas. Seria bom também se você tivesse aí com papel, com um caderno, com caneta, né, e você escrevesse algumas anotações que vai ser necessário, até para que você depois vá pesquisar e vá tirar suas próprias conclusões, ok? Então seria bom se você tivesse aí caderno e uma caneta para você escrever, que eu vou falar aqui algumas coisas que é de bastante relevância para que você possa entender um pouco sobre a minha posição e sobre como eu vejo essa posição na Bíblia, certo? É claro que esse assunto ele não se encerra apenas em Mateus 24, ok? Mas em Mateus 24 ele tem aqui um versículo que é um versículo utilizado, por exemplo, pela corrente pós-tribulacionista. Eles utilizam esse versículo para dar base e sustento à sua ideologia, aos seus argumentos, a toda a sua explanação em defesa da posição pós-tribulacionista, né? Para quem vai acompanhar, ou até mesmo para você que está acompanhando, que não sabe o que é a posição pós-tribulacionista, é uma posição que defende que a igreja ela será arrebatada após a tribulação. A posição pré-tribulacionista é uma posição que defende que a igreja ela será arrebatada, retirada da terra, antes que aconteça a tribulação. E tem uma outra corrente escatológica chamada de mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, que é uma posição que defende o seguinte, que não vai ser nem antes e nem vai ser depois, vai ser durante, ou seja, vai ser em um intervalo ali que se encontra no meio, ela passará por uma parte, mas será poupada da outra parte final, fazendo assim uma diferença entre o período de tribulação e outro período que a Bíblia chama de grande ou a grande tribulação. Então, são essas correntes que são as mais postuladas, ok? Então, para que a gente aqui possa iniciar, primeiro se faz necessário a gente conhecer um pouco da estrutura desse capítulo e desse evangelho, ok? Então, primeiro a gente vai ter que considerar o seguinte, né, que esse capítulo 24 aqui, na sua estrutura, nesse assunto, o capítulo 24 de Mateus, ele possui 51 versículos. Marcos, falando sobre esse mesmo assunto, no Evangelho de Marcos, ele omitiu algumas coisas que Mateus falou. Então, enquanto que Mateus tem 51 versículos, Marcos tem apenas 37.
O evangelista Lucas, o historiador da igreja no primeiro século, ele também registrando esses mesmos eventos, esse mesmo sermão do mestre de Jesus, ele tem apenas 38 versículos. Ele também omitiu algo que no Evangelho de Mateus possui. Então a gente aqui já pode tirar uma conclusão seguinte, que sobre esse assunto, o Evangelho de Mateus ele é mais abrangente, ok? Ele possui 51 versículos, enquanto que os outros, um possui 37 e o outro possui 38. E ambos Marcos e Lucas, eles omitiram, neles não consta, por exemplo, a parábola que se encontra no final do Evangelho, do capítulo 24 de Mateus, que é a parábola do servo bom e do servo mau. Marcos e Lucas, eles omitiram, eles não fizeram menção dessa parábola, ok? Outra coisa também que a gente deve levar em consideração é que esse sermão, ele, pelos estudiosos, ele é considerado como o sermão profético, né? Ou o sermão escatológico. Ele também pode ser considerado como uma resposta dada aos seus discípulos, porém com 3 aspectos. Então, esse sermão aqui, ele é uma resposta que Jesus está dando, que foi feita pelos seus discípulos e que ela abrange 3 períodos distintos. Então, se é uma pergunta que tem 3 etapas, então se faz necessário a gente destrinchar este capítulo e separar o que é concernente a cada pergunta feita pelos discípulos. Que isso também, às vezes, é uma questão que muitos dos leitores ou propagadores da teoria escatológica a respeito de cada uma defesa dessa, eles não fazem. Eles não fazem essa separação. E essa separação, ela é essencial porque ela traz melhor explicação para que você possa entender aquilo que você está lendo, ok? Outra coisa também que é interessante nesse texto, que nós já podemos aqui também tirar, é que esse texto aqui, ele dá uma referência aonde ele foi falado, aonde ele foi proferido, né? O verso 3 conta que esse sermão, Jesus narrou ele quando se encontrava no Monte das Oliveiras. Isso é uma questão importantíssima para que a gente possa entender a estrutura desse sermão. A posição geográfica, ela é muito interessante porque ela vai abrir leque para outras situações que possivelmente aqui no texto está omisso. Não é que foi tirado, entendeu? É uma questão de síntese, de se resumir o assunto, ok? E como eu já falei, né, ele possui, esse texto de Mateus 24, ele possui alguns paralelos, como eu já mencionei em Marcos capítulo 13, que é bem resumido, como também no Evangelho de Lucas, que também ele é resumido, ok? Se a gente for dividir esse capítulo em perícopes, como eu já falei, né, irmãos, aí vai ficar mostrando para vocês ao contrário, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês. Aqui onde está aqui o meu dedo se encontra o capítulo 24, né? E essas partes que estão em negrito, que são chamadas de perícopes, elas dividem esse sermão por assuntos de acordo com a pergunta que foi feita pelos seus discípulos, ok? Então, para que a gente possa entender bem esse texto, entender esse assunto a qual Jesus está falando, sobre o fim dos tempos, que é um assunto muito buscado, né, muito debatido, né, e que existe muitas lacunas, né, se faz necessário a gente dividir ele por essas etapas, por essas perícopas, para que a gente possa encaixar cada resposta que o Senhor deu em cada pergunta, e aí a gente vai entender cada situação. E aí você vai ver que as posições que a gente se identifica, quando a gente faz esse tipo de separação, a gente consegue se habituar e entender melhor a posição que a gente está defendendo. E isso pode até muitas vezes trazer luz, né, no nosso entendimento. E talvez a gente pode até muitas vezes realmente dar o braço a torcer e realmente ver que se faz necessário a gente ver por outro lado e analisar melhor, podendo até chegar a um ponto de mudarmos o nosso pensamento e mudarmos a nossa posição.
tudo é possível ao que crê, já diz a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos lá. Vamos dividir esse capítulo 24 de Mateus em perícopes para que a gente possa entender melhor. Por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, ele consta de 51 versículos, dividido em assuntos. Por exemplo, do verso 3 até o verso 14, onde tem aí o início do sermão e Jesus ali falando sobre o princípio das dores, né? Então ali se encontra um texto onde Jesus vai falar sobre o início desses eventos e é denominado de princípio de dores. A segunda parte, que se encontra do verso 15 até o verso 28, ele é intitulado de A Grande Tribulação, certo? Onde tem aqui eventos que vai mostrar que Jesus fala onde situações que se tiver no campo, quem tiver na Judéia, se for no dia de sábado, então por aí a gente já entende que ele está falando em uma linguagem judaica, onde a figura do judaísmo ela está bastante explícita e que se nós observarmos com uma ótica cristã, não vai se encaixar muito com a ótica cristã, ok? Dos ensinamentos das cartas paulinas, ok? Isso são coisas que a gente vai debater em outras mensagens, em outras ministrações, como eu repito, eu não sei quantas ministrações eu vou ter que dar para que a gente possa chegar a uma conclusão bem mais clara. Não 100% total, porque eu não tenho capacidade para isso, certo? Mas a gente vai tentar receber mais iluminação sobre esse assunto para que a gente possa até mais ficar convicto quanto à nossa salvação, à nossa posição em Cristo, ok? Continuando aí na estrutura, a terceira parte desse capítulo 24 se encontra do verso 29 até o verso 31, onde tem aqui o discurso e onde Jesus fala sobre a sua vinda, entendeu? Sobre a sua vinda. Aqui, abrindo um parênteses, eu quero colocar uma colocação, fazer uma colocação aqui, deixar em destaque, por exemplo, que na posição dispensacionalista, que é outra coisa também que a gente deveria falar depois, eu vou falar sobre isso logo nas futuras ministrações, né? A posição dispensacionalista, quase que não sai. Eu ainda estou ali um pouco gripado, estou um pouco ainda sem a respiração estar perfeita, por isso a minha voz está um pouco fanhosa, né? Não sei se vocês estão detectando aí. A posição dispensacionalista, por exemplo, ela faz uma diferenciação. Ela coloca, por exemplo, em etapas a volta de Cristo. Então, a posição dispensacionalista, eu estou dizendo fazemos, então eu estou dizendo que eu me identifico, ok? Uma distinção entre o que é arrebatamento da igreja e o que é a vinda de Cristo, entendeu? Então, nós fazemos uma distinção entre arrebatamento e a vinda de Cristo. Nesse texto de Mateus 24, ele aqui está falando sobre a sua vinda. Só que é claro que aqui está misturado com um arrebatamento. Então, por isso que outras posições não faz a distinção entre arrebatamento e entre a vinda de Cristo, devido a esse texto. Mas, como falei, cabe a gente destrinchar mais ele e analisar essa posição com base também em outras passagens do Novo Testamento que faz alusão a esse assunto. Nós não podemos ficar apenas restritos ao capítulo 24 de Mateus, ok? Essa é a terceira parte da estrutura da divisão do capítulo 24 de Mateus. A quarta divisão se encontra do versículo 32 até o versículo 44, que é onde Jesus aqui, ele conta uma parábola, né? E ele usa aqui a figura da figueira, né? E se você estuda tipologia bíblica, né? Que inclusive você encontra muito mais isso no Antigo Testamento, né? Você não encontra tipologia praticamente, não é que você não encontra, mas é raríssima você encontrar uma tipologia no Novo Testamento, certo? E ele usa aqui a figura da figueira, né? Há alguns estudiosos, né, que eles dizem que a figueira ela é uma referência à igreja, ok?
Assim, eu respeito essa posição, mas eu não consigo identificar a igreja usando a figura de figueira. Se você for ler todo o Antigo Testamento e vários outros doutores, teólogos da linha que defende e que são ali compromissados com uma hermenêutica mais clara, mais simples, mais básica, mas ao mesmo tempo fiel, eles não encontram base para dizer que a figueira é um símbolo da igreja. Só encaixa, meus amados, com Israel, com os judeus. E, como eu falei, né, é uma figura aqui de linguagem que ele utilizou uma parábola. Então, essa passagem, ela faz parte da quarta estrutura do capítulo 24 de Mateus. E a última parte do capítulo 24 de Mateus, que é a parábola do servo bom e do servo mau, que se encontra do verso 45 até o verso 51, ok? Então aí, irmão, está essa divisão do capítulo 24 de Mateus por etapas, né, por perícopes e por assuntos, e aonde ele demonstra ali, né, onde ele mostra as respostas feitas pelos discípulos e onde se encaixa cada uma. Então cabe agora a mim e a você saber extrair cada situação dessa e encaixar elas nas perguntas feitas pelos discípulos. E quando você consegue encaixar cada uma em seu devido lugar, você vai ver que abre mais o leque, abre mais o seu discernimento, e aí você consegue se identificar melhor com as posições existentes em relação ao período tribulacional, se a igreja vai passar ou se a igreja não vai passar. Eu também resolvi colocar essa mensagem, esse estudo, né? Porque eu também fiz algumas pesquisas, né? No YouTube lá, encontrei alguns canais, né? Grandes homens de Deus. Irmãos, quando eu olho para cá é porque eu estou aqui, mexendo aqui e falando com o pessoal aqui no notebook, ok? Eu estou gravando pelo celular, mas ao mesmo tempo também está sendo transmitido aqui pelo notebook e eu fico aqui interagindo com o pessoal, ok? Então, como eu estava dizendo, quando a gente consegue destrinchar e fazer essas separações, a gente consegue se situar melhor e até ter mais um reforço para defender a base que nós nos identificamos. Então, para que a gente agora possa entender melhor, se faz necessário, por isso que eu pedi para que você tivesse aí em mãos caderno, papel, lápis, que você puder para escrever, porque eu vou lançar aqui algumas perguntas para deixar como uma reflexão para vocês. Para que vocês possam responder essas perguntas e tentar encaixar e olhar dentro do texto realmente qual delas realmente ajuda você a entender melhor a posição que você defende, ok? Então, como estamos falando aqui do Evangelho de Mateus, primeiro, né? Esse capítulo 24, onde ele dá esse sermão profético, né? A gente tem que fazer algumas perguntas. Então, primeiro, vamos lá. Primeira pergunta. Quem escreveu o texto? Eu coloquei aqui 7 perguntas, meus amados. 7. Dessas 7 perguntas, algumas, a resposta ela é bem clara. Nós conseguimos responder claramente. Algumas das perguntas aqui vai ficar para você refletir e para você pesquisar para tentar responder. Entendeu? Isso não quer dizer que a gente não vai conseguir responder. Não, a gente vai conseguir responder, né? Mas aí é onde entra simplesmente o quê? A especulação, a axologia, né? E o achismo cristão, ou como você queira chamar, entendeu? Mas essas perguntas elas vão ajudar a você, pelo menos, entender melhor o texto. Então a primeira pergunta é: quem escreveu o texto? O Evangelho de Mateus, nós já sabemos, né? A história da igreja afirma, né, tanto por evidências internas quanto evidências externas, apontam que foi o apóstolo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, que leva o seu nome, né? Os primeiros pais da igreja, né, ao utilizarem documentos lá, eles já anunciavam que esse evangelho ele tinha realmente sido escrito pelo próprio apóstolo Mateus. Bom, então já temos aí a primeira pergunta respondida. Então sabemos que foi
Mateus que escreveu este evangelho. Outra pergunta que podemos fazer que vai nos ajudar a entendermos o conteúdo dessa escritura. Por exemplo, a pergunta é: o escritor, ele foi ouvinte ocular desse sermão? E aí, o que vocês acham? Com certeza ele foi um ouvinte. Ou seja, então Mateus, ele foi um dos apóstolos que estava presente quando Jesus proferiu este sermão. Então Mateus, ele foi um ouvinte ocular. Por isso, dele ter essa convicção e ter montado o texto nessa estrutura, porque ele foi um ouvinte ocular. A terceira pergunta, ela ajuda também bastante a você entender o autor. Nós sabemos que foi Mateus que escreveu. O texto aqui já nos deixa claro que Mateus, pela maneira como ele escreveu, ele foi um ouvinte ocular dessa mensagem. Agora tem outra pergunta que vai ajudar bastante. Essa não é tão fácil de responder. A terceira pergunta é: o quanto você conhece o autor? O que a Bíblia diz sobre o autor? Então, para que a gente possa até entender melhor um texto da Escritura Sagrada, se faz necessário nós termos algum parecer sobre o autor do livro. Então, para que você possa entender o Evangelho de Mateus mais do que você entende, se faz necessário você fazer uma busca mais aguçada pelo autor do livro. Então, faz necessário você buscar na Escritura e conhecer um pouco sobre o personagem, sobre o autor, sobre Mateus. E a gente só pode fazer isso mediante a leitura da palavra. Não, então, o que a gente conhece sobre o autor, sobre Mateus, simplesmente é só o que está registrado no Novo Testamento. E o Novo Testamento não fala muito sobre o autor, né? Diz que ele era um cobrador de impostos e que ele era um levita. Então, possivelmente, né, ele se chamava Levi, ele não era um levita. Quer dizer, ele se chamava Levi. Algumas passagens mostram aonde é que ele morava e como era o seu estilo de vida. E outras coisas que nós podemos saber mais sobre o evangelista é se nós formos pesquisar em livros históricos da época, né, por rabínicos, alguns escritos deixados pelos pais da igreja que relataram como foi, por exemplo, o martírio de Mateus, aonde ele morreu, como ele morreu, o porquê ele foi assassinado. Ele foi assassinado, né? Ele foi martirizado. Então, isso aí, quando você junta esse aparato de questões, né, aí daí você consegue imaginar e dimensionar a personalidade do autor. E a sua personalidade, quando você descobre, isso é muito importante, porque na escrita de uma pessoa, geralmente nós passamos um pouco de nossa personalidade. Então, quando você vai estudar e vai procurar conhecer um pouco mais quem foi o autor, isso vai te ajudar a compreender melhor o que ele escreveu, ok? Então, essa é a terceira pergunta. O quanto eu conheço sobre esse autor, certo? A quarta pergunta, ela é bastante interessante. A quarta pergunta é o seguinte, ó: quando foi escrito? Essa pergunta ela é muito relevante, certo? Quando ela foi escrita? Olha só, assim que ele ouviu, ou foi escrito algum tempo depois? Isso é muito relevante. Por quê? Quando foi escrito o Evangelho de Mateus, né? Bom, eu tenho aqui várias bíblias de estudo, eu tenho vários comentários, eu tenho um arsenal aqui, certo? E isso há uma divergência entre os estudiosos. Mas eu vou dar aqui uma média, ok? Eu vou dar apenas uma média. Por exemplo, alguns estudiosos chegaram à conclusão que o Evangelho de Mateus ele foi escrito por volta entre o ano 54 até o ano 56. Outros dizem que foi do ano 51 ao ano 53. Então vamos botar aqui uma média de pelo menos entre 15 anos, de 13 a 16 anos após a morte de Cristo. Ok? Isso é relevante. Eu vou explicar o porquê isso é relevante. Então é isso que nós sabemos, que o Evangelho ele foi escrito algum tempo após, muito tempo depois, da morte de Cristo, certo? Por isso que eu coloquei a pergunta:
quando foi escrito, porque isso é muito relevante. Eu vou explicar o porquê. Ele escreveu, então Mateus escreveu assim que ele ouviu ou foi algum tempo depois? Bom, nós já sabemos que foi algum tempo depois. E isso influi? Claro que influi. Influi muito, isso influi. Porque isso a gente vai responder com a quinta pergunta. Então, já sabemos que foi algum tempo depois. Então, olha só a quinta pergunta. Ó. Ele escreveu na ordem em que ele escutou ou na ordem em que os seus ouvintes entendiam sobre o material apocalíptico daquela época. Olha como ficou agora mais abrangente a pergunta. Sobre a época que foi. Isso é muito relevante, entendeu? Então nós já sabemos que Mateus, ele não escreveu assim que ele acabara de ouvir Jesus falar. Também não sabemos, entendeu? Não sabemos se ele escreveu na ordem em que Jesus falou. Então, a ordem cronológica que está aqui registrado na Bíblia, nós não sabemos se foi a mesma ordem a qual Jesus proferiu. Eu vou explicar, quer dizer, não é explicar, mas eu vou dar a minha posição em relação a essa pergunta que eu joguei no ar. Por exemplo, Mateus, ele foi um ouvinte ocular desse sermão, ok? E quando Mateus ele foi ouvinte desse sermão, havia um contexto sociopolítico cultural daquela época. E também uma questão que envolvia a religiosidade, tanto daquela época que influencia também nos dias de hoje, futuro, porque é um sermão profético. Entendeu? Então, havia um contexto naquela época em que Mateus ouviu. E havia um contexto totalmente diferente na época em que ele escreveu. Havia um entendimento sobre esse assunto na época que Jesus falou. E já havia um crescimento muito mais diversificado sobre esse assunto quando Mateus escreveu. Então houve aí um espaço grande onde houve aí um crescimento filosófico, histórico e religioso, entendeu? E até mesmo profético sobre esse assunto. Então nós não temos a certeza se a maneira como Jesus falou foi a maneira como Mateus redigiu e escreveu e chegou às nossas mãos. Também quero deixar claro aqui uma coisa. Tudo isso aqui não influencia o poder da palavra. Independente, meus amados, de estar na ordem cronológica ou não, na sequência ou não que Jesus falou, continua sendo a palavra de Deus, infalível, inerrante, apta para salvar todo aquele que crê nela. Quero deixar isso bem claro, ok? Isso são apenas suposições e especulações para que a gente possa abrir o leque nas argumentações e clarear mais o nosso entendimento. Essa é a minha intenção nessas perguntas. Eu não quero descrer e nem desabilitar o poder da palavra, da Bíblia. Entendeu? Então, independente de Mateus ter escrito ou não em ordem, não tira a autoridade das Escrituras. Isso é apenas para nos ajudar a termos uma mente mais reflexiva e mais crítica sobre aquilo que nós queremos defender como a verdade de Deus, certo? Então vamos lá. A sexta pergunta. Por isso que eu falei da necessidade, tá vendo aí, de você ter aí um caderno para você memorizar ou para você escrever para depois você ir pesquisar sobre isso aí. Mas se você não pegou um caderno, não pegou uma caneta, né? Eu vou deixar salvo esse vídeo no Face, né? E se você quiser, você vai fazer futuras pesquisas e vai voltar e assistir. E eu peço que você compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Ok? Sexta pergunta, vamos lá. Quem era o seu público? Isso também é muito relevante. Isso é muito relevante. Nós temos que entender que a Bíblia ela é para públicos específicos um livro. Entendeu? Então, o público específico de Mateus era um público. O público de Marcos era outras pessoas. As pessoas a quem foi dirigida, por exemplo, o Evangelho de Lucas eram outras pessoas.
Assim também como as pessoas que foi dirigido o Evangelho de João. Então isso também é relevante, saber quem eram os receptores que receberam essa carta, esse livro, esse Evangelho. Isso é muito importante. Então, nós podemos aqui dividir. Eram judeus? Eram gentios? Eram cristãos? Ou era um povo misto? Para quem foi que Mateus escreveu esse evangelho? Bom, pelo conteúdo e pela sua forma literária, pela linguagem que ele aqui utilizou, fica e evidências internas, né? Inclusive os próprios maiores teólogos conceituados, verdadeiros homens de Deus, eles chegam à conclusão que os ouvintes originais desse evangelho era o povo judeu, devido à linguagem que Mateus utiliza nesse evangelho, mostrando Jesus como a figura de rei. E era um rei que os judeus esperavam. Então, já identificamos um público-alvo, né? Foi aquilo que eu falei. Tem algumas perguntas que a gente consegue identificar claramente. Algumas perguntas elas ficam como uma reflexão para que a gente possa meditar e tentar buscar uma resposta não favorável, mas uma resposta que preencha essas lacunas, ok? Essa foi a sexta pergunta. A última pergunta é o seguinte: qual era o uso habitual de algumas palavras usadas por Mateus? Essa agora eu vou ler aqui no texto, certo? Por exemplo, Mateus utilizou nesse sermão aqui as palavras eleitos e as palavras escolhidos. Vamos ver aqui alguns exemplos, por exemplo. Vamos lá, aqui no capítulo 24 de Mateus, o verso 22. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, abra para conferir comigo em nome de Jesus. Mateus 24, 22 diz assim, olha só: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas olha só, por causa dos escolhidos, olha aí, ele usou a palavra aqui, escolhido, certo? Tais dias serão abreviados, ok? Vamos aqui encontrar outra vez ele utilizando aqui esta palavra, certo? Olha só o versículo 24 do capítulo 24. 24. Olha outra palavra que Mateus aqui utilizou. Vamos lá. Ó. Porque surgirão falsos cristos. Isso já tem sido claro nos dias de hoje, né? Tem sido claro. Falsos profetas, isso também tem sido claríssimo nos dias de hoje. Com uma função. Qual é a função desses camaradas? Olha só. Operando grandes sinais e prodígios. É relevante você guardar essas palavras aí, ó, sinais e prodígios, que são linguagens de conteúdo judaico. Vamos continuar. Para enganar quem, ó? Os próprios eleitos. Olha aí, ele usou a palavra aqui, eleito, certo? Vamos terminar essa explanação? O verso 31. O verso 31 de Mateus 24 diz assim, ó: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, né? A palavra trombeta, isso é muito familiar do povo judeu, certo? Os quais, ó, reunirão os seus escolhidos. Então, por isso que a minha pergunta foi essa: qual era o uso habitual que Mateus fazia dessas palavras, de algumas palavras que Mateus utilizou? É claro que aqui tem a palavra escolhidos e a palavra eleito, né? Isso aí aponta para outra doutrina chamada doutrina da predestinação, né? Isso é tão complexo, é uma briga terrível. É uma briga terrível entre as correntes defensoras dessas posições, entendeu? Ou seja, então, para Mateus, como é que Mateus ele utilizava a palavra eleito? Qual era o sentido que ele utilizava para a palavra eleito? Então, para Mateus, ela tinha um significado. Porque nós sabemos que a língua grega, ela, em uma palavra só, ela pode abranger vários significados, certo? Então, se a gente for olhar por esse prisma,
isso já vai nos ajudar a clarear um pouco mais o nosso entendimento. Por exemplo, quando Mateus faz referência à palavra escolhidos, ou eleito, com certeza Mateus está fazendo uma alusão à nação de Israel. É a nação de Israel. Você pode querer encaixar a igreja, querer encaixar fulano, Beltrano e tal, mas o contexto e o seu sermão e o seu público é dirigido ao povo de Israel, aos judeus, né? E essa palavra escolhidos e a palavra eleitos, né? Se você for ver no Antigo Testamento, é uma expressão que só é encaixada para o povo de Israel. Mas como eu falei, com o avanço da língua, né, da sua morfologia, né, que é uma das estruturas de português onde vai trabalhar a formação da estrutura das palavras, o nome que elas ganham com o decorrer do tempo, e isso ajuda bastante. Você vê que ela vai ser um pouco diferente do emprego que o apóstolo Paulo faz da palavra eleitos ou escolhidos. Então, você tem que entender e saber fazer separação entre o uso habitual que cada autor fazia de tal palavra. Por exemplo, deixa eu usar aqui outro exemplo interessante. Desculpa aí, gente. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, lá tem a cura de uma mulher que ela foi curada do seu fluxo de sangue já fazia 12 anos. Certo? E se você observar bem o Evangelho de Marcos, no finalzinho, você já parou para observar como é que termina esse texto? O próprio Jesus falando, vai, mulher, né? A tua fé te salvou, né? Jesus falou aqui a fé que a mulher teve salvou ela. Lá falou sobre, abrange o tema salvação. Mas qual era o uso habitual que o próprio Jesus fazia da palavra salvação? Por isso, meus amados, eu falo e insisto da importância de você ter outras versões bíblicas, né? Ali não está falando sobre a salvação eterna dela, mas ali falou sobre cura. Então, ou seja, ela foi salva daquele sofrimento que a afligia, né? E ela foi salva, ou seja, ela foi liberta, ela foi curada. Então, a palavra salvação ali é aplicada à palavra cura. Tá vendo que é importante você saber qual era o uso habitual que os autores faziam das expressões? Por exemplo, se você for ler Filipenses capítulo 2 e o verso 12, Paulo faz uso também da palavra salvação, só que lá ele não atribui o significado de cura. Se você for ler lá o contexto, lá está falando sobre separação, sobre santificação. Então, ou seja, então já para Paulo, essa palavra ela ganhou um outro entendimento. Então, isso é relevante para Mateus 24, em relação à palavra eleitos ou à palavra escolhidos. Você tem que buscar qual era o sentido que Mateus aplicava a essa palavra. E que muitas pessoas não fazem e não dão ênfase a essa questão, e por isso essa briga e essas várias teorias em relação a que posição você defende, ok? Então isso é muito importante, ok? Então, para que a gente possa aqui agora entender um pouco sobre esse assunto, né, que é um assunto muito extenso, muito complexo, né? Eu vou repetir, eu não consigo esgotar tudo sobre esse assunto. Vamos aqui agora ver um pouco da exposição desse texto, e como eu falei, a exposição ela vai ser por etapas. E como eu falei, vai haver aqui algumas questões que vai ser difícil nós debatermos, porque existe uma gama de posições, ok? Então vamos começar aqui com o capítulo 24 de Mateus. E depois você volte aí, se você quiser assistir de novo, e faça suas conclusões, reveja tudo que eu já falei. Eu esqueci aqui de marcar o tempo, eu não sei nem quanto tempo aqui já vai essa exposição, essa aula, certo? Então vamos lá, Mateus 24. Nós vamos aqui primeiro, hoje apenas, depois desse pequeno panorama, dessa pequena introdução sobre o capítulo 24 de Mateus, nós vamos hoje apenas trabalhar os 3 primeiros versículos de Mateus 24, ok? Eu porto aqui a versão atualizada. Eu vou ler Mateus 24, dos versos
de 1 a 3, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, estão vendo tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha o português aqui como é arcaico, né? Derribada, ou seja, derrubada, deslocada. Olha só. Verso 3 agora. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, guarde bem essa expressão, os discípulos em particular, e lhe pediram, eles fizeram um pedido a Jesus, dize-nos quando sucederão estas coisas. Eu quero que você guarde essa expressão, estas coisas, certo? E que sinal haverá da tua vinda? Olha, outra coisa que apareceu. E da consumação dos séculos. Então, meus amados, se você prestou bastante atenção, aqui há uma questão que a gente precisa trabalhar primeiro para entender todo o capítulo e defendermos tal posição. A gente primeiro tem que analisar e se aprofundar um pouco nessa situação que se levantou aqui. Entendeu? Então, como eu estava dizendo, o capítulo 24 de Mateus ele possui 51 versículos. Mas o assunto desse capítulo 24, ele não para no capítulo 24. Ele dá entrada também no capítulo 25 de Mateus. Então, o final desse sermão, desse discurso completo, ele se dá início no capítulo 23, passa pelo capítulo 24 com esse sermão profético e ele termina com algumas ilustrações e com uma palavra de julgamento final no capítulo 25 de Mateus. Então é todo um conteúdo do capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 25. Você tem que frisar isso aí, ok? Os 3 capítulos, você não pode se ater apenas ao capítulo 24, porque houve aqui algumas situações que elas aconteceram que levou para que isso aqui acontecesse, que Jesus proferisse esse sermão. Então vamos primeiro aqui fazer algumas perguntas ao texto. E é dessa maneira, irmãos, que eu procuro entender. Ou seja, eu faço mais pergunta ao texto do que propriamente ler o texto, mas eu leio o texto, ok? Mas eu faço várias perguntas. Então, para que a gente possa aqui entender o cenário, o pano de fundo que está aqui por trás, se você observar aí no capítulo 23, Jesus, a partir do capítulo 23, ele já se encontra no templo, entendeu? E ele começa a discorrer aqui, a censurar, a vida hipócrita que os fariseus e escribas levavam naquela época. E ele começa a discorrer e a acusar os camaradas, dizendo e falando, mostrando a sua hipocrisia, a sua falsa religiosidade, a sua vã maneira de viver com base em regras e doutrinas humanas. E que isso aí contribuía para invalidar preceitos e princípios morais de Deus, certo? Então, ele já começa aqui a partir do capítulo 23 censurando toda essa turma aí. E quando ele termina o capítulo 23, eu vou aqui ler um trecho que é muito interessante. A partir do verso 37, ele se encontra dentro do templo ainda. É o seguinte, Jerusalém, Jerusalém. É Mateus 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, povo de Israel, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Então, devido a essa rejeição de Israel, relutante, durante vários anos, durante várias épocas da vida, que eles sempre rejeitaram as profecias, os profetas de Deus,
Aí olha a profecia que Jesus vai falar com relação a essa recusa do povo judeu em não receber as verdades e em se submeter às verdades de Deus, anunciada pelos seus profetas. Olha só, o verso 38. Ó. Eis que a vossa casa ficará deserta. Eis que a vossa casa. Qual é a vossa casa? Com certeza aqui é uma figura de linguagem que está se relacionado a toda a Israel, ou seja, a Jerusalém, todo Israel. Vamos lá, ó. Declaro-vos, pois, ó, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer. Olha o contexto que Jesus está falando. Ó. Bendito o que vem em nome do Senhor. Olha que expressão, que exclamação Jesus faz. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é uma exclamação que ela não é utilizada pelo povo cristão. Então você está vendo que aqui é todo um conteúdo voltado para um público judeu. E agora nós entramos, então ele dá esse sermão, ele bota pegado no celular dentro do templo e aí inicia-se o capítulo 24 de Mateus dizendo o seguinte, ó. Tendo Jesus saído do templo, então, a pergunta é, saiu do templo, então ele estava onde? Então, poxa, é claro que ele estava dentro do templo dando esse sermão. Sobre a falsa vida que os fariseus e escribas levavam. Ele estava sentando um sarrafo nos caras. E aí, por isso que Mateus registra que isso aconteceu, né? Esse encontro de Jesus com seus discípulos aconteceu quando Jesus estava saindo do templo. Olha só, por isso que inicia, ó, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Então, o templo era gigantesco, né? Então ele estava saindo de alguma área do templo e ia para fora do templo. Aí, ó, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Então, ou seja, possivelmente neste momento aqui Jesus estava só. Os seus discípulos não se encontravam ali perto dele na hora que ele estava discorrendo aqui esse sermão. É o que nós inferimos da colocação literal e gramatical aqui do texto. Diz que Jesus ia saindo e os seus discípulos se encontraram e vieram ficar perto de Jesus. E eles vieram com um propósito. Qual era o propósito dos discípulos? Olha só, o verso continua explicando. Para lhe mostrar as construções do templo. Que templo era esse? Aqui era um templo que foi construído por Herodes o Grande. No ano, se eu não me engano, foi no ano 40 anos antes de Jesus vir. Ok? E na época de Jesus, ele passou, muito assim antes de Jesus vir, ele passou por uma reforma. E o templo ele ficou suntuoso, ficou fenomenal. Era uma das maravilhas daquela época, o templo, entendeu? Então ele era gigantesco, ele era fenomenal, ele era lindo. E isso impressionava todas as pessoas que passavam por caravana para admirar aquele templo ali onde Deus de Israel ele era adorado. Entendeu? Então os discípulos, eles vieram e queriam impressionar Jesus com aquela estrutura. Aqui é interessante a gente destacar o que vai acontecer. Escuta e analisa comigo aí agora o verso 2. Ó. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Então ele falou de toda aquela região a qual o templo foi construído. Vocês estão vendo toda essa grandiosidade aqui, tudo isso que vocês admiram tanto, né? Olha só, olha o que Jesus vai falar em relação ao templo. É ao templo, certo? Escuta só. Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aqui é uma profecia. Nós sabemos que ela se cumpriu no ano 70, certo? A gente não vai explicar muito isso aqui agora. Mas Jesus falou uma profecia. Não há como a gente não corroborar com isso. Não há como a gente querer explicar ou desmentir essa expressão que está aqui. É uma profecia bíblica. Jesus profetizou sobre a destruição dessa construção que era tão admirada pelo povo de Israel. Então, Jesus aqui ele falou uma profecia, uma. Ele apenas falou porque o assunto aqui em pauta era a suntuosidade do templo, a sua majestade, sua grandeza. E Jesus falou uma profecia com relação ao templo. Tá vendo isso aí tudo aí? Ele vai ser destruído. E aí encerrou o versículo 2. O que vale detalhe aqui, a gente vai aqui frisar, né?
é que esse texto aqui já nos mostra, por exemplo, mostra a posição geográfica. Isso também é muito relevante. Aonde Jesus se encontrava. Então, aonde é que ficava o templo? Ficava em Jerusalém. Então, esse primeiro versículo aqui, o versículo 1º e o 2º, nos dá já uma posição geográfica. Aonde se encontrava Jesus. Outra coisa que nós aprendemos, que foi a partir daqui que se iniciou essa discussão que veio à tona todo o capítulo 24 de Mateus. Só que aqui agora vai acontecer uma coisa que eu vou mostrar para os irmãos. Eu sei que alguns podem dizer que alguns não vão concordar, né? Mas eu vejo dessa maneira. Se você observar, olha como é que começa o versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Versículo 1 e 2, vimos que Jesus estava onde? No templo, em Jerusalém, saindo do templo. Mas, se você parar para observar, o sermão profético começa no versículo 3. Quando você vai ler o versículo 3, a posição geográfica, olha onde é que Jesus se encontra agora. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, vírgula. No Monte das Oliveiras, vírgula. Jesus já estava em outro local. E aonde é que fica o Monte das Oliveiras? Aí a gente vai continuar. Eu vou ler de novo para que você possa pegar o que eu quero transmitir no meu entendimento. Olha só. No Monte das Oliveiras, já distante do templo, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos. Possivelmente parece indicar de novo que Jesus já se encontrava de novo sozinho no Monte das Oliveiras. E os discípulos, se aproximaram dele de novo. Vamos lá, olha só. E em particular, vale a pena frisar bem essa palavra. Em particular. Outra palavra que vale bem você frisar e destacar é a palavra discípulos. Porque a palavra aqui discípulos, ela tem aqui uma ampla aplicação. O contexto vai dizer o que significa a palavra discípulos. Certo? Eu não vou dizer que significa a palavra discípulos na sua forma literária. Mas aqui como foi utilizada. Por exemplo, na multiplicação dos pães, diz lá que Jesus estava acompanhado de grande multidão de discípulos. Então ali naquele texto ali, o escritor, ele faz uma separação entre multidão e discípulos. Entre os 12 e a multidão que o acompanhava. Mas em outras passagens, é apenas falado de discípulos. E no contexto você vai ver que está as multidões e que está os discípulos. Ou seja, os discípulos, tanto aqueles que seguiam a Jesus como discípulo seu, né? Como também os 12. Então tem hora que faz necessário para que você possa entender o assunto, você diferenciar quando está se referindo à multidão, quando está se referindo aos discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, e quando está se referindo apenas aos 12 discípulos. Então, aqui no verso 3 diz que eles se aproximaram em particular. A conclusão que nós chegamos é que esse sermão profético foi proferido apenas para os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ok? Isso é muito relevante. Então, por isso que Mateus ele foi um ouvinte ocular desse sermão. Ele tem peso no que ele escreveu. Isso é bastante relevante. O que eu quero destacar, irmãos, aqui é que a pergunta no verso 3, ela é um pouco diferente do que Jesus respondeu no versículo 2. Porque no versículo 2, ele está falando apenas sobre o templo. Mas olha como é que está agora no verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Eles pediram. A palavra aqui é assim, eles lhe perguntaram. Jesus nos ensina, nos antecipa essa situação. Olha como é que Jesus vai responder. Olha só. Vai ser diferente do que ele falou no verso 2. Olha, verso 3. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Por isso que eu falei logo no início lá da mensagem, que você guardasse essa expressão, estas coisas. Mas o assunto aqui não só era não só era a destruição do templo, então por que aqui agora está estas coisas? De onde apareceu outras coisas que foi necessário Jesus esclarecer para eles?
Aí apareceu agora o quê? Ó? Que sinal haverá da tua vinda? Apareceu aqui agora outro assunto. Era só a destruição do templo. Agora apareceu aqui uma menção, um sinal sobre a volta de Cristo. Vamos lá, vamos continuar o verso 3. Olha como é complexo, tá vendo? Imagina o capítulo todo. E da consumação do século, do fim, no dito popular, do fim do mundo. Então, uma questão que era apenas única, ela se transformou agora em 3. Mas como isso? Se apenas a indagação e o questionamento era apenas sobre a destruição do templo. Então, de onde que surgiu agora essa ideia de volta da sua vinda e da consumação dos séculos? Por isso que eu falei que, tanto aqui, como em algumas outras partes, né, o relato ele foi sintetizado, entendeu? Porque não era a ênfase dele escrever tudo que Jesus fez. Inclusive, o próprio apóstolo João, ao terminar lá o seu evangelho, ele diz o seguinte lá, capítulo 22 de João, né? No finalzinho, que Jesus fez muito mais outras coisas, não só as que ficaram aqui registradas na Bíblia. Ele fez muitas outras coisas que, se fosse escrever, não haveria como. Nem no mundo todo haveria uma biblioteca que suportasse tudo que Jesus escreveu se fosse relatar. Então aqui é apenas uma síntese. Então, devido a essa lacuna de espaço que está aqui entre o verso 2 e o verso 3, nós podemos fazer algumas conjecturas. Eu posso conjecturar, desde que eu não venha inferir ou denegrir o conteúdo bíblico. Entendeu? É apenas agora uma especulação, é uma conjectura minha, uma posição minha, que eu posso aqui colocar para que a gente possa abrir o leque e entender porque de uma pergunta agora virou 3. A gente vai entender. Olha só. Porque o assunto aqui ele tomou uma proporção bem vasta, que deu todo esse capítulo aqui, 24. Porque, como eu falei, aqui a questão era apenas o templo. Olha só, o verso 3 começa assim, ó, no Monte das Oliveiras. O verso 2 diz que ele se encontrava no templo. Ou seja, ele estava em Jerusalém. O Monte das Oliveiras também era lá. Entendeu? Só que é o seguinte, a indagação, o assunto começou, a profecia começou quando eles se encontravam em Jerusalém, no templo. E aí Jesus profetizou e fez aquela afirmação. Como é que nós podemos chegar a uma conclusão? Ou seja, possivelmente, isso trouxe uma inquietação para os discípulos. Como? Isso vai ser destruído de novo? Será que não já bastava Nabucodonosor ter destruído e agora vai ser destruído? Como? Isso possivelmente, isso é o que nós podemos aqui analisar. Nós podemos entrar na imagem aqui do texto aqui e visualizar esse acontecimento. É apenas uma suposição. Essa pergunta, essa resposta que Jesus deu aos seus discípulos, ela trouxe uma inquietação aos seus corações. E isso aí possivelmente perturbou demais os discípulos, a ponto deles começarem, talvez, a se questionarem um com o outro e a questionar também Jesus. Oh, gente, o que é isso? Como? E o verso 3 diz que eles agora já se encontravam no Monte das Oliveiras. Detalhe, do Monte das Oliveiras para o Templo de Jerusalém é aproximadamente quase que entre 800 metros e 1 quilômetro. É uma caminhada até boa para se dialogar, um debate interessante. Você já parou para analisar essa questão? Você já viu dessa maneira? Que aqui há uma distância de um local para o outro? Qual é a conclusão que nós podemos chegar para tentar entender essa questão dessa resposta de Jesus, essa pergunta, né? Ou seja, no decorrer de sua peregrinação de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, eles começaram a pressionar-se, a se questionar, a duvidar talvez a duvidar dessa palavra de Jesus e a questioná-lo sobre esse acontecimento. Mas como é que isso? Não, Jesus não explica mais. E exemplo, a gente sabe muito bem que isso levanta, né, quando se fala uma profecia, levanta-se muitas dúvidas e muitos questionamentos. E talvez tenha sido isso que tenha sido aqui levantado na mente dos discípulos. Aí por isso que quando você vai ler o capítulo aqui 24 e o verso 3, o assunto ele se expandiu. Possivelmente a conclusão que nós chegamos é o seguinte, é que devido a essa caminhada
do templo até o Monte das Oliveiras, se levantaram indagações e questionamentos, né? Ou eles tentaram fazer com que Jesus abrangesse. Jesus, abre mais o leque. O que é que você quer dizer com estas coisas? Por isso que o verso 3 diz, estas coisas. Não era para ser só assim, Jesus, nos explica isso. Fala mais sobre isso. Mas aqui não, aqui está, estas coisas. Então, no decorrer da caminhada, possivelmente Jesus alargou mais o panorama da sua palavra e tocou nesses assuntos. Então, por isso agora que ao chegar no Monte das Oliveiras, isso aqui está registrado. Vamos ler de novo o verso 3, ó. No Monte das Oliveiras, então já depois de ter feito toda essa caminhada e possivelmente essas indagações e questionamentos a respeito do que Jesus falou lá no templo, eles chegam para dizer assim, ó, Jesus, em particular, responde aqui para mim, então esclarece, nos dá aqui, nos explica melhor essa situação, o que é que realmente vai, o que é que está por acontecer. Olha só, aí Jesus, ó, diz-nos, ó, quando sucederão estas coisas. Então, estas coisas estão se referindo a, possivelmente, esse assunto que foi levantado na caminhada até chegar lá e abriu mais o leque. Então, possivelmente, Jesus deve ter falado sobre sua vinda, que não está aqui registrado. Por isso que eu digo que aqui há uma lacuna, e que Mateus ouviu, possivelmente Mateus ouviu, mas ele não achou necessário registrar isso aqui. Mas, se você agora botar isso que eu estou falando em consideração, abre mais e vai ajudar você a entender mais o porquê o assunto de uma questão se expandiu agora para mais duas. Então se tornou agora 3. Então agora, como é 3 questões, você tem que ver agora esse capítulo 24 e dividir ele com base nessas 3 questões aqui que Jesus deixou aqui claro. Então agora já mudou o panorama. Já tem que ver agora com uma outra perspectiva. Então quando você está lendo Mateus 24 e está lendo aqui uma questão do capítulo 24, que eu dividi aqui em 5 partes, eu dividi em 5. Você pode dividir em mais, claro. Então quando você dividir, você vai ter que colocar a primeira divisão que você fez, e agora essa divisão, ela é concernente à primeira pergunta do templo, ela é concernente à vinda de Cristo, ou ela é concernente à consumação dos séculos? Em qual dessas 3 aqui ela vai se encaixar? Então essa é uma maneira mais, vamos assim dizer, bíblica, não sei se a palavra é bíblica, né? Ou mais coerente de você agora se habituar a uma das posições que você defende, ok? Então, olha lá. Diz-nos quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Aí você pode ver, ó, que a partir do verso 4 aqui ele começa a responder essas 3 indagações. Eu repito aqui, ó, eu falei no início, né, que esse assunto, para você que está vendo agora, né, é um assunto muito complexo. Eu não tenho a capacidade de esgotar esse assunto porque ele é muito vasto, né, ele existe muitas especulações, muitas teorias, muitas posições para que você possa encaixar, entendeu? Eu não sou aqui a palavra final desse assunto. E eu esqueci de marcar quanto tempo é aqui que já vai essa mensagem, para que ela não fique muito extensa e muito longa. A gente vai parar esse texto hoje aqui, justamente onde está esquentando, onde está ficando bom. Mas se faz necessário a gente parar para que o vídeo não fique muito extenso e você não se canse e se chateie e não queira acompanhar o restante dessa explanação, que nós vamos trabalhar aqui algumas semanas sobre esse assunto, né, sobre escatologia, que é a doutrina que trabalha acerca dos últimos eventos, das últimas coisas, a consumação do século. Então, para que você possa guardar aí hoje essa pequena... Isso é um panorama, na verdade isso foi um pequeno panorama hoje, para que a gente possa entender. Eu fiz aqui apenas algumas abordagens e dei aqui apenas esse pontapé aqui inicial, ok? Eu espero que você tenha compreendido, tenha entendido as colocações que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui essas posições com base no que eu tenho buscado, com base no que eu tenho estudado e com base naquilo que eu tenho entendido das Escrituras e de que o Espírito Santo tem iluminado a minha mente e o meu coração para que a gente possa ser edificado, ok? Então que você guarde hoje, eu espero que você tenha escrevido, guardado, você vá agora pesquisar. Cabe também a você fazer a sua pesquisa
para que você apenas não fique nas minhas palavras, nas minhas posições, que eu não sou o dono da verdade. A verdade, ela está registrada aqui na palavra de Deus, certo? Então que você possa, irmão, refletir, amados, sobre esse pequeno panorama que eu vos trouxe aqui hoje nessa nossa live de sábado, certo? Hoje é 4 de agosto de 2017, certo? Eu agradeço por todos aqueles que compartilharam, que estão assistindo essa mensagem, e que você possa apertar aí, ó, compartilhar, que você possa abençoar, né, outras pessoas que talvez também tenham essa dúvida e queiram ter uma compreensão melhor sobre esse assunto que está relacionado à igreja passar pela tribulação ou não, certo? Eu repito aqui, eu não tenho a palavra final. Eu apenas exponho aquilo que eu tenho entendido das Escrituras, e a compreensão que eu tenho chegado, minhas conclusões são essas, certo? Eu me identifico, eu falei aqui que eu ia falar, né? Mas já deu para notar que eu me identifico com uma posição pré-tribulacionista, certo? Depois a gente vai falar um pouco sobre o surgimento dessa posição, quem são os seus propagadores, quando ela surgiu, como é que ela é explanada e como é que ela é difundida, ok? Então, que você possa continuar orando, ore pela minha vida, ore por minha família, né? Sempre que você puder lembrar nas suas orações, você me inclui aí, né? Para que o Espírito Santo, né, me conceda graça, me conceda misericórdia, não só para mim, mas também como para vocês que também estão aí assistindo, né? Eu espero que vocês estejam compreendendo, estejam gostando, e a maneira de você demonstrar que você está gostando dessas exposições, é quando você compartilha, porque no seu Face eu não tenho todos os seus amigos, né? E eu sei que você pode ter aí uma gama de cristãos que também tem dúvidas em relação a essas questões escatológicas. Isso aqui é bom, né? Porque traz mais despertamento para que você possa buscar mais e tentar entender melhor aquilo que o Senhor quer de você e da sua igreja. Ok? Que o Senhor derrame chuva de bênção sobre a sua família, sobre sua casa, sobre o seu ministério e sobre a sua igreja. E que você possa continuar orando por mim. Essa mensagem ela também vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, que é só você digitar lá na barra de pesquisa Alexandre Urquiza, e lá você vai encontrar lá o meu canal, que tem também algumas ministrações e exposições bíblicas da palavra de Deus, e que você possa lá também, quando você for assistir, você se inscrever no canal, que é uma forma de você também contribuir para que o canal possa abranger mais pessoas, e de você dar lá o seu like também e compartilhar o canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas, não por mim, mas pela palavra de Deus, ok? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Até a próxima videoaula, em nome de Jesus, assim permitindo o Senhor.